Bom dia, é uma satisfação e um motivo de muita alegria para mim estar aqui nesta conceituada instituição espírita, onde eu tenho aqui muitos amigos, pessoas que eu tenho aprendido muito sobre doutrina espírita, que considero pessoas que me ensinaram durante uma boa trajetória, que é o Djair, o seu Ricardo, né? Amigos como a Zezé de longa data, né, Zezé? Nem vamos falar de quando, né? Senão a gente revela a idade, né? Foi um dos primeiros trabalhos da doutrina espírita que eu tive a oportunidade no AELUS, na visita externa para as pessoas doentes, necessitadas, né? Eu participei do grupo da Zezé nesse trabalho. Só tenho que agradecer a Zezé por essa oportunidade há muito tempo atrás, né? O tema da palestra de hoje é expandir as virtudes. Expandir as virtudes. Neste livro de Divaldo Pereira Franco, que é o Reencontro com a Vida, olha que interessante que está no livro. Afinal, a Terra é apenas estágio da evolução. Apenas estágio da evolução onde estamos de passagem com a certeza de que depois voltaremos à nossa verdadeira pátria, que é a pátria espiritual. O objetivo de passar por aqui, naturalmente, é aproveitar as experiências para que regressemos mais qualificados, a fim de avançar rumo à perfeição. Então, nós estamos de passagem. O que são aqui 90 anos, 100 anos ou mais, perto da eternidade? Como que nós estamos aproveitando esse nosso estágio aqui na Terra? O que nós estamos fazendo da nossa vida? Estamos aproveitando, porque temos uma certeza que vamos voltar para a verdadeira pátria. E o objetivo é voltar para a verdadeira pátria mais qualificados. Qualificados em quê? Nas nossas falam aí, gente. Virtudes. Quais virtudes que nós temos que aprimorar em nós? Citam aí vocês algumas virtudes. Que virtudes que a gente tem que melhorar? Paciência. Olha que virtude. Paciência. No latim, essa palavra, paciência, veio do latim. A origem da palavra, né? Que é pax com x, em latim pax em latim significa paz. E scientia em latim significa ciência, né? Ciência da paz. A ciência da paz é manter a paz em todas as situações, em todas as circunstâncias. Diante de quaisquer que forem as provocações. Vocês recebem provocações de vez em quando? Ou de vez em sempre? Ou mais ou menos? E como é que está a nossa paciência, nossa ciência da paz, manter o equilíbrio, né? Capítulo 9 do Evangelho, segundo o Espiritismo. A paciência
E as companheiras da paciência é a resignação e a obediência. Obediência às leis de Deus, e a resignação é exatamente, está relacionado com a questão das emoções, que é o equilíbrio emocional. Manter o equilíbrio. Se você sentir um pouquinho de tristeza, saiu do equilíbrio. Se sentir um pouquinho de mágoa, saiu do equilíbrio. Sentir um pouquinho de raiva, pouquinho que seja, saiu do equilíbrio. Então, o objetivo é manter a paz o tempo todo. Olha que virtude. Qual é o nível da nossa virtude da paciência ou de outras? Porque temos que desenvolver todas as outras virtudes. As virtudes da tolerância, a virtude da compreensão, tem muitas virtudes, a da humildade. E aí, como é que está a nossa virtude, se a gente for mensurar imaginariamente, mensurando numa escala de 0 a 100, de 1 em 1. Cada um vai pensar aqui, como é que está a sua virtude da paciência? Então, nós temos que melhorar a nossa virtude para nós regressarmos mais qualificados nessa virtude, em todas as outras virtudes, né? Esse é o objetivo. Num outro livro, que é um livro de Chico Xavier, todo mundo deve conhecer, Fonte Viva, capítulo 61, nunca desfalecer. Enquanto te encontras no plano de exercício, olha, plano de exercício, qual a crosta da terra, sempre serás defrontado pelas dificuldades. Vocês têm dificuldades na vida? Sim ou não? Ah, bom, achei que era só eu. Todo mundo tem, né? Vem cada dificuldade na vida da gente, né? Tem uma simples. Simples é todo dia, né? As dificuldades mais simples. Mas de vez em quando vem umas, mas fala, ixi, essa aí, o fardo está pesado, né? Outra não pode ser a função da escola. Olha que bacana, a escola, se não ensinar, exercitar e aperfeiçoar. Enche-te, pois, de calma e bom ânimo em todas as situações. As dificuldades vêm. Todos nós passamos por muitas dificuldades. Eu, particularmente, passo por muitas. Mas como que nós estamos preparados para lidar com as dificuldades que chegam na vida da gente a todo momento? Como que nós estamos preparados psicologicamente? Como que nós estamos preparados emocionalmente? Mas, principalmente, como que nós estamos preparados espiritualmente para lidar com as dificuldades? Porque aquelas pessoas que estão muito mais preparadas espiritualmente passam pela dificuldade e sofrem muito pouco ou nem sequer sofrem por uma dificuldade enorme. E como que nós nos preparamos? Nós nos preparamos, uma das maneiras de nos preparar são frequentar as palestras públicas. Pessoal internauta que está nos acompanhando pela internet, é tão importante estar acompanhando as palestras públicas presencialmente, mas se não tiver como presencialmente, pela internet. Por que que é importante?
Porque com as palestras públicas a gente vai adquirir o quê? O quê? Conhecimento, é isso aí, Zezé. Conhecimento. E o conhecimento liberta. Então, olha como que é importante investir em conhecimento. Você tem explicação, muitas vezes, o porquê que está acontecendo tudo aquilo com você, e isso consola muito. É a doutrina consoladora. Não só o conhecimento, os estudos que retornarão, né, Jair? Só não sabemos a data ainda, mas retornarão os estudos da casa, não podemos deixar de frequentar. O trabalho no bem, trabalhar no bem. Tudo isso nos prepara espiritualmente para lidar com as dificuldades da vida. Mas uma das coisas mais complicadas e difíceis e mais perigoso para a nossa vida, para os nossos recursos psíquicos, é o desânimo. As pessoas estão desanimando muito facilmente. Tudo bem que tem as dificuldades, atualmente a pandemia, tem as dificuldades, às vezes, financeiras, e outros tipos de relacionamentos, mas as pessoas estão se deixando levar pelo desânimo. As pessoas estão muito pessimistas. As pessoas não estão acreditando, não estão acreditando nelas mesmas. Não estão acreditando na capacidade que elas têm de superação. Ué? Mudou. Outro livro, também de Chico Xavier, Moradias de Luz, capítulo 12. Olha lá o que está escrito. Quando a prova chegue para testar-te a serenidade e a fé, recorda que há dificuldades maiores que as vossas. O que a dificuldade testa em nós? A serenidade, que é a paciência, serenidade e a fé. Como é que está a nossa fé? Porque nós temos essa bênção da doutrina espírita, de estarmos frequentando, de estarmos com esse conhecimento da doutrina que nos consola. Porque aqueles que não conhecem nada de religião nenhuma, vem a dificuldade, imagina, cadê a fé? Às vezes, as pessoas, para aliviar a dor, partem para outras coisas piores, que complicam. Quantos aí sofrem por não entender, por não seguir o nosso Mestre Jesus, os ensinamentos do Mestre. Então é importante para a nossa vida mantermos os recursos psíquicos no sentido de acreditar em nós. É a fé divina e a fé humana, né? Vamos lá. Agora foi. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. A melancolia. Lembrai-vos de que tendes a cumprir, durante vossa prova na terra, uma missão da qual não suspeitais. E se no curso dessa prova, e desempenhando vossa tarefa, vedes os cuidados,
as inquietações, os desgostos precipitarem sobre vós, sede fortes e corajosos para os suportar. Kardec, sede fortes e corajosos para os suportar. Será que nós estamos sendo fortes o suficiente para suportar todas as tribulações da vida? Será que estamos sendo corajosos para enfrentar essas dificuldades de cabeça erguida? Como é que nós estamos, gente, para enfrentar essas dificuldades que chegam na vida da gente? Nesses tempos atuais, não só nesses tempos atuais. Opa, ó, aqui. Ainda bem que tem um microfone em reserva, ó. Já estão preparados. O pessoal aqui do ELAR, esse aqui é bom, esse microfone. Vamos lá. Agora o cabo aqui, esse é com cabo, eu não vou poder andar mais, vou ficar por aqui. Utilização do potencial mental. A pergunta é essa: nós temos potencial mental? O som está bom aí? Nós temos potencial mental? O que vocês acham? Sim ou não? Temos, né? Mas como que nós estamos utilizando do nosso potencial mental? Sabe por quê? Porque nós geralmente utilizamos o nosso potencial mental contra, sabe quem? Contra quem? Contra nós mesmos. Quando nós acordamos pela manhã, hoje as coisas, pelo jeito, não vão dar certo para mim, não. Hoje eu acordei cansado. Acordei cansado. Como é que vai ser seu dia, se você já começa logo pela manhã, com esse tipo de pensamento? E ao longo do dia, se a gente começar a vigiar, a gente vai perceber que a gente usa, se não fala, pensa, eu não estou bem, as coisas não dão certo para mim, dá tudo errado. E assim a gente vai pensando ao longo do dia. Quantos pensamentos negativos ao longo do dia. Essas coisas só acontecem, sabe com quem? Só acontece comigo. É muito azar. Não é assim que a gente pensa, Jane? E assim a gente vai levando a vida. O que nós estamos fazendo do nosso dia? Com esses pensamentos. Tudo depende de nós. Tudo depende de nós. Nós estamos no comando dos nossos pensamentos e das nossas emoções e dos nossos sentimentos. Então, tudo depende da forma como que nós estamos pensando, utilizando o nosso potencial mental. Eu vi isso num livro, que o autor do livro compara a nossa mente com um iceberg. O iceberg é uma montanha de gelo, a base, a parte maior, fica submerso, abaixo do nível do mar, e só aparece o pico do iceberg, acima do nível do mar. E nós utilizamos a nossa mente da mesma maneira, nós utilizamos de 15% a 20% do nosso potencial, só. Imagina se a gente utilizar uns 30% aí, o que acontece? Imagina se a gente utilizar uns 50%, a pessoa se torna gênio. Então nós temos que administrar isso. Saber lidar com essa situação de utilizar o nosso potencial mental a nosso favor.
levantar pela manhã, eu consigo. Hoje eu vou fazer o meu dia ser o melhor dia da minha vida. É hoje. Eu vou fazer acontecer. Hoje eu vou realizar meus projetos. Hoje eu o quê? Dá um exemplo aí vocês. Hoje, nossa, a Zezé mora longe, tá frio, mas eu vou lá assistir a palestra naquela manhã de domingo. Olha que bacana. E ela está aqui. Porque quando a gente não vai, a gente não perde, mas deixa de ganhar. Ganhar essa experiência que nós temos aqui agora, vivenciando. Deixou de ganhar. Mas quando a gente vai e faz aquilo que a gente quer, a gente ganha experiência. A gente ganha aprendizado. Então é importante para nós começar a pensar nessas questões. Porque a ciência fala do potencial. A ciência mostra essas questões do potencial. Mas a religião também mostra. Qual que é a palavrinha que a religião mostra essa questão do potencial mental? Tem uma palavrinha, que é a mesma coisa. Potencial mental é a mesma coisa que fé. A fé. O que é a fé? É o potencial mental. Só que são palavras diferentes, mas que têm o mesmo significado. É acreditar. A fé. A fé que remove montanhas. Vocês estão removendo montanhas? Quais montanhas que nós temos que remover? A montanha das dificuldades. Porque as dificuldades são grandes. Para remover a montanha das dificuldades, nós temos que remover aquela montanha que eu falei anteriormente do desânimo. Remover a montanha da tristeza. Remover a montanha do pessimismo. Remover a montanha da impaciência, remover a montanha da irritabilidade, da raiva, da mágoa. É muita montanha para remover. Porque a gente removendo essas montanhas da nossa vida, a gente ameniza as dificuldades. E para amenizar as dificuldades, doutrina espírita, como a gente falou aqui, é o preparo espiritual. Então a religião e a ciência andam juntas. Praticamente a mesma coisa. Potencial mental e fé. É a mesma coisa. Então precisamos utilizar mais do nosso potencial mental a nosso favor. Às vezes a pessoa fala assim: eu vou ser feliz um dia. Pronto. E aí? Sabe o que ela está querendo dizer? Que ela não é feliz, ela vai ser ainda. Eu vou ser, quer dizer que eu não sou. Quando? Um dia aí, quem sabe, não estabeleci data. Eu vou ser feliz. Mas geralmente as pessoas nem isso falam. As pessoas falam assim, com uma convicção muito grande, e vibra: eu estou triste. É assim que as pessoas fazem, e sente a tristeza. Eu estou muito, mas muito triste hoje. Hoje. Olha, o que nós estamos fazendo? A palavra tem poder.
Olha como que nós estamos utilizando o nosso potencial mental. Então você imagina, se a gente começar o dia e pensar ou falar, nem se for falar sozinho, tá bom também. Eu sou feliz. Quando? Agora. Não estou jogando lá para frente não, para o futuro. É agora. Eu estou me sentindo muito bem, muito feliz. Então eu vou aproveitar bem esse dia para fazer muitas coisas boas, de utilidade. É essa que é a questão. O pessoal está muito, com esse negócio da pandemia aí, né, Jair? O pessoal está muito pessimista, pensando só negativamente. É o que Kardec falou, superar, força, coragem. Vamos lá. Outro livro, Cartas do Coração, também de Chico Xavier. De todos os infelizes, os que perderam a confiança em Deus e em si mesmo. Aí a confiança, o acreditar em si mesmo, o acreditar em Deus, que existe uma inteligência maior, que rege o universo. Não estamos desamparados, não estamos à deriva, tem alguém no leme. E tudo o que acontece serve para o nosso aprendizado e para o nosso crescimento. Depende de nós. É aquilo que eu falei, aqueles que estão por aí, que não seguem religião nenhuma, porque todas as religiões são boas. Depende da pessoa, como é que ela está seguindo a religião, fazendo o melhor dela, melhorando gradativamente. Mas tem pessoas que não seguem nada, e estão no mundo. Imagina a dor, imagina quando bate a dificuldade, a dor que vem, porque não tem preparo espiritual. Então as bases do potencial mental, eu acredito muito que é como que nós estamos nos percebendo. Como é que está a sua autoimagem? Você tem uma imagem positiva ou uma imagem negativa de si mesmo? Não é imagem com relação à beleza, não. É imagem no sentido mais amplo. Qual é a imagem que você tem de si mesmo? O conceito. É um conceito positivo ou negativo de si mesmo? O respeito. Respeitar as nossas dificuldades. Porque temos dificuldades em muitas áreas da vida. Respeitar as nossas limitações, que eu quero dizer. Porque temos limitações. Ainda temos muito a desenvolver. Autovalorização. Se a gente não valorizar a gente mesmo, quem é que vai valorizar a gente? As pessoas geralmente vêm com críticas para cima de nós, né? Ninguém valoriza não, então nós temos que nos dar o alto valor, mas não no sentido egoístico ou no sentido de orgulho de querer ser melhor que o outro. Dar valor para si para ser melhor que o outro, aí cai no orgulho. Ser melhor no sentido de valorizar, de reconhecer que você tem qualidades, que nós temos qualidades. Vocês têm qualidades? Muitas, né? Muitas, é isso aí, Jair. Todos temos. Então vamos valorizar as nossas qualidades, porque temos, né? Autoconfiança, aí a autoconfiança, confiar na nossa capacidade de realização, na nossa capacidade de executar tarefas, que às vezes a gente acreditava impossível, mas que pode ser possível sim, que depende do nosso esforço
e da nossa força de vontade. Então, é importante essa questão do autoconceito que determina nosso destino. Tem um exemplo de 2 prédios. Tinha 2 prédios bem altos, um pertinho do outro, e 2 pessoas resolveram subir lá no terraço de um dos prédios, na parte mais alta, né? Subiram lá, chegaram lá, andaram ali no terraço, e encontraram uma tábua de madeira, uma tábua larga de madeira, assim, comprida. Aí um falou para o outro assim: você consegue andar em cima da tábua? Aí ele falou: lógico, eu consigo. Então anda lá em cima da tábua para mim ver. Para eu ver. Aí ele andou. Foi andando e estava tão fácil que ele começou a correr. Dali um pouco ele começou a pular. Dali um pouco ele começou a dar umas giradas, rodopiadas em cima da tábua, andar com o pé só, fez um monte de coisa em cima da tábua. Falou: beleza, você conseguiu, parabéns. Aí essa mesma pessoa foi lá e pegou a mesma tábua e colocou a mesma tábua entre um prédio e outro. E falou para a mesma pessoa, falou: agora anda lá em cima da tábua. Aí a pessoa foi até a mureta do prédio lá, olhou para baixo e falou: o quê? Olha a altura disso daqui. É bem maior que o palco aqui do IELAR. Eu andar em cima da tábua, mas de jeito nenhum. Que é isso? Você está brincando comigo? Não, mas você consegue. Aliás, você consegue não. Você já conseguiu, você já andou. É a mesma tábua. Mas eu não vou arriscar não. Aí vem a prudência, né? Tem que tomar cuidado. Mas estava faltando o que para essa pessoa? Acreditar em quem? Nele mesmo, porque ele consegue andar. Mas aí ele já ficou receoso. É lógico que a gente não deve arriscar, não. A prudência tem que ser acima de tudo, né? Tem que ser a prioridade, vamos dizer assim, nessas questões. Mas eu estou só citando um exemplo de que a pessoa consegue uma coisa, já conseguiu, mas ela fica com receio e com medo. Acontece muito isso nos dias atuais, com vários tipos de questões que a gente vem passando aí nos dias atuais. As pessoas têm medo. O medo supera e aí a pessoa não faz mais nada, até para atravessar a rua, ela tem medo. E o medo começa a ficar generalizado, né? Aí os 2 estavam lá conversando, aí aquele que foi desafiado de andar em cima da tábua falou: então vamos fazer o seguinte. A gente sabe que ali, antes deles começarem a ficar ali, eles observaram que tinha 2 cachorros Dobermans ali num canto lá do terraço, mas os 2 cachorros estavam acorrentados. Aí um falou para o outro assim: você consegue pular do terraço desse prédio, dar um pulo para o terraço do outro prédio? Sabe o que ele falou? O que ele falou? Olhou para baixo lá também, né? Que é isso? Eu não vou pular isso aí nunca. Nunca na minha vida. De jeito nenhum. Você está louco? Vou pular isso aí? Não, mas você consegue. Sabe o que você faz? Toma uma distância, pega um impulso, corre e pula. Mas de jeito nenhum, nunca na minha vida. Então tá bom, você não quer pular, tudo bem. Então vamos fazer o seguinte, vamos embora, vamos embora. Eles já estavam indo embora, e sabe o que aconteceu? Os 2 cachorros Dobermans, que estavam acorrentados, escapam da corrente. Um conseguiu, numa direção ali, passar pela porta e descer a escada. O outro, que falou que nunca iria pular, correu numa outra direção. E conforme ele corria, ele olhava para trás, e os cachorros, os Dobermans, atrás dele. E ele, e agora, meu Deus, o que eu faço? Chegou uma hora que ele não tinha saída, né?
Mas eu consigo. Ele começou o pensamento, eu consigo, eu pulo, eu tenho força nas pernas, eu chego lá, eu pulo, eu tenho coragem. E começou com esse tipo de pensamento, olhando para trás, às vezes, com os cachorros atrás dele, eu consigo, eu chego lá, e ele pulou, e caiu no terraço do outro prédio. E os cachorros pararam ali, não pularam. E ele pulou. Mas alguns minutos atrás ele tinha falado o que mesmo? Que ele nunca conseguiria pular, nunca iria pular. Então muitas vezes acontece conosco. São os desafios que a gente acredita às vezes que nunca nós conseguiremos, que nunca vai dar certo. Mas que nós temos capacidade sim, para muitas realizações na vida. Nós temos que dar o nosso pulo, né, Djair? Ou aprender a nadar. Quando a água bate, a gente tem que aprender a nadar. É assim que funciona. Às vezes a dificuldade vem, nós não percebemos, mas vem nesse sentido. A gente está meio preguiçoso assim para executar tal tarefa, aí vem a dificuldade, fala, não, agora eu tenho que executar, agora não tem mais jeito, agora eu tenho que correr atrás. Aí a pessoa vai lá e faz, e consegue, e supera, e realiza. Então é assim. Olha para que servem as dificuldades, né? Para nos testarmos. É o teste, não só da serenidade da fé, mas o teste para nós nos percebermos que nós somos pessoas, criaturas de Deus, que podemos muito mais. E aí as duas pessoas foram embora, né? Eu peguei essa historinha só como exemplo, né? Não vão tentar fazer isso, não. Usar a prudência, né? Em primeiro lugar. Mas teve uma pessoa que eu gosto muito de citar, que eu li muito sobre isso, o Thomas Edison. O Thomas Edison, um grande inventor da humanidade. O que ele inventou mesmo? Muitas invenções, mas qual que foi a mais notória? A lâmpada. Olha que invenção. Pensar que antigamente, não tão antigamente assim, o pessoal tinha lamparina, né? Não sei se alguém pegou essa fase aí. Lamparina. Você pegou, Jair? Aí, ó. Lampião. Fogão a lenha, né? Não tinha energia elétrica. Olha o progresso que o Thomas Edison fez. Eu li num livro que o Thomas Edison chegou a ser ridicularizado. Foi assim, estava escrito no livro que ele... que ninguém compreendia ele, e que ele chegou a ser ridicularizado pelas ideias que ele tinha. Quer dizer, ninguém compreendia ele estava querendo fazer algo de extraordinário e ninguém o compreendia. Chegando ao ponto de... No livro não vai falar o que estavam falando lá na orelha, né, do Thomas Edison, mas estava escrito uma palavra muito forte, que é ridicularizado. O pessoal devia falar um monte de absurdos lá. As influências negativas, né? Vamos chamar de influências negativas. Acho que você está ficando louco querer inventar um negócio desse aí. No mínimo, né? Mas deviam falar coisas até piores. E o Thomas Edison, por sua vez, foi na primeira, segunda, terceira tentativa que ele conseguiu inventar a lâmpada. Muitas e muitas e muitas tentativas. Ele fazia lá, falava, deu tudo errado.
E as pessoas lá, ó, as influências negativas lá. O que o Thomas Edison poderia ter feito? Desistido. Falar, não está dando nada certo, as pessoas estão aí falando as coisas, eu não vou largar a mão de tudo isso aqui, não quero mais saber. E desistido. Mas o Thomas Edison não desistiu. Por 3 questões. Sabe quais são? A primeira questão que o Thomas Edison não desistiu foi que ele não deu ouvidos a essas influências negativas. O que significa não dar ouvidos? Não dar importância. A crítica vem. Depende como que você assimila. Então ele não deu importância para as críticas, para as influências negativas. Esse foi o primeiro passo. Segundo passo, foi que ele cuidou muito bem do seu emocional, porque ele não se deixou abalar, ele não se deixou abater, tanto pelas questões de que não dava certo a experiência, tanto pelas influências negativas. Ele não se abalou, quer dizer, ele estava com o emocional ali fortalecido. E terceiro passo, que ele não desistiu, que eu considero até o mais importante, porque o Thomas Edison acreditava em quem? Nele mesmo. Acreditava no quê? O que ele tinha que ele acreditava nele mesmo? A fé. A fé. Ou o potencial. Acreditava no seu potencial mental, na sua fé. Que ele tinha condições, sim, de realização. Era uma questão de tempo. De continuar persistindo nos seus propósitos maiores. Essa que é a diferença. E nós? E o pessoal aí da internet? Será que diante das primeiras dificuldades, quando começa uma dificuldade, fala, não vai dar certo não. Melhor parar logo no começo, porque não vai dar certo não. Isso aí é muito difícil. Eu não tenho condições para fazer isso não. E aí? Então depende de nós. Depende de nós. Não desistir e não desanimar. Persistir mais um tanto. Sempre. Então depende de nós. Muita gente desiste, né? Manter o compromisso com nossos objetivos, apesar dos obstáculos que nos espreitam ao longo do caminho. Se a gente quiser algo, não adianta pensar que não vai ter obstáculo nenhum. Lógico que tem. Quanto mais complexo for o nosso objetivo, mais obstáculos terão. Mas os obstáculos é para ser transpostos. É para que nós possamos aprender e descobrir talvez o melhor caminho. Olha, eu não vou por essa direção não, mas eu vou por aquela ali, que é a melhor. Então depende de tudo isso, né? Vamos passar mais rápido aqui, senão nós vamos ficar aqui até 10h30 de Jair. Outras pessoas precisam da aprovação do outro. Porque se o outro não concordar, não aprovar, da aclamação, né, do outro, então ninguém, para mim é bom, mas para todo mundo aí não é, então não vou fazer não, porque ninguém está acreditando naquilo que eu vou fazer. Mas se você acredita que vai trazer benefícios para você e para outros, só não pode trazer malefícios, né, para ninguém, porque aí não compensa. Aí a gente está realizando algo
que vai, com certeza, de alguma maneira, também nos causar problemas e prejuízos. Então, que seja algo bom, vamos em frente. O importante não é o outro acreditar. O importante não é o outro pensar alguma coisa a nosso respeito. O importante é é a vivência íntima. É o que nós estamos pensando a nosso próprio respeito. É o que nós estamos sentindo a nosso próprio respeito. E não o outro. Porque se a gente for depender do outro para aprovar, a gente está enrolado. Porque o outro está pensando, sabe em quem? Não é em nós, não. Está pensando nele mesmo. E o outro não sabe as condições nossas. Às vezes julga sem saber o que nós podemos ou não. Geralmente julga de maneira equivocada. Porque quem sabe melhor a nosso respeito somos nós mesmos. E deveríamos julgar-nos segundo aquilo que pertence ao controle da nossa vontade, e não a vontade do outro. Muita gente deixa de fazer aquilo que tem vontade para fazer a vontade do outro. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, bem e mal sofrer. Olha lá. Quando Cristo disse: bem-aventurados os aflitos, que deles é o reino dos céus, não se referia àqueles que sofrem, estejam sobre o trono ou sobre a palha, mas poucos sofrem bem, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. As provas bem suportadas. É isso. Suportar bem as provas, bem e mal sofrer, nos prepararmos, vamos dizer assim, fincarmos mais o nosso pé na doutrina espírita, porque essa é a doutrina que consola. Eu sou psicólogo de rede pública há mais de 20 anos, mas eu tenho uma convicção de que a doutrina espírita consola muito mais que a ciência da psicologia, por experiência. Porque experiência própria. A doutrina espírita me consola mais do que a ciência da psicologia, se bem que a ciência da psicologia é um caminho muito bom também para o alívio, né, de dores e de sofrimento. Mas a psicologia, ela tem muito mais respostas. A psicologia não, a doutrina espírita tem mais respostas para as nossas indagações, para as nossas dúvidas, para aquilo, por que está acontecendo tal coisa comigo? Tudo tem explicação, tudo tem uma razão de ser, nada acontece por acaso. Então, fincarmos mais o pé na doutrina para conquistar o reino de Deus. Onde que está o reino de Deus mesmo? Dentro de nós. Conquistar o reino de Deus dentro de nós. Olha que bacana isso. Não é lá fora. Muita gente está querendo conquistar as coisas lá fora, o externo. Superar o externo, não. Essa questão de superação, de confiança, de acreditar, é interno. É de você para com você mesmo. É você se superar. É você acreditar em você. É você conquistar a paz interior, que é o reino de Deus em nós. Esse é o grande objetivo. Outro livro, que é um livro de trovas, Chão de Flores,
na luta que se aprimora, o pensamento inseguro, o sofrimento de agora é bênção para o futuro, pelo espírito de Milton da Cruz. Olha, o pensamento inseguro, é na luta que se aprimora esse pensamento inseguro, é enfrentando. Quando você enfrenta uma dificuldade e vence, eu venci, eu consegui, eu superei. Você vence a insegurança. E o sofrimento de agora, olha só, traz tantos benefícios que nós muitas vezes não enxergamos, por isso que é bênção para o futuro. Porque lá no futuro estamos mais preparados espiritualmente, em melhores condições espirituais. Então, para o preparo espiritual, para a gente terminar, quanto mais preparados espiritualmente estivermos, mais bem equipados estaremos para lidar com as adversidades da vida, mais inclinados tenderemos a tratar os outros com respeito, com benevolência e com boa vontade, mais ambiciosos tenderemos a ser, ambiciosos no sentido de crescer nas nossas virtudes. Mais alegria teremos pelo simples fato de despertar pela manhã. Então que nós possamos acordar pela manhã todos os dias e fazer o dia ser o melhor dia da nossa vida. Muito obrigado então por essa manhã de domingo, o qual me sinto muito feliz de estar aqui no IELAR. Muito obrigado a todos que compareceram, aos mestres, seu Ricardo, ao Djair. Muito obrigado a Zezé que veio de longe, a todos vocês, a Meire. Muito obrigado e que a paz de Jesus esteja conosco agora e sempre. Muito obrigado, pessoal.